grande aqui. Meus amigos, minhas amigas, alegrias. Caiu o ministro da Educação, Vélez Rodríguez, o colombiano que comandou a pasta da falta de educação durante quase 3 meses, indicado por Olavo de Carvalho, que o general Santa Cruz classifica de desequilibrado e chulo. Em Portugal, já me informaram, que chulo tem o sentido de cafetão, de explorador de mulher. Mas, no português do Brasil, chulo é grosseiro, indecente e indigno. De toda forma, eu, se fosse Olavo de Carvalho, pedia o chapéu e apagava o cigarro e saía de cena. Mas, como ele mora na Virgínia, não tem nada a ver com o Brasil, se o Brasil pega fogo, se foge ou não, deixei ele lá. Caiu Vélez Rodríguez. Ou seja, uma parte do circo. O Josias de Souza, no artigo dele hoje no UOL, é muito bom artigo. Ele diz que esse governo é dividido em 4 partes. Uma delas é o circo, que é comandado pela Damares, pelo Vélez Rodríguez. Então, uma parte desse, um mastro do circo, o mastro circense, caiu hoje, um pedaço, caiu com Vélez Rodríguez. Por outro lado, o governo perde o controle total da administração. Quando Paulo Guedes diz, se não aprovarem, se perceber que não está para mim, eu estou pedindo demissão. Isso não ajuda em nada a reforma da Previdência. Não ajuda em nada a articulação e a composição política do governo. As farpas trocadas já não são mais farpas, já são setas, dardos trocados, lanças trocadas, espadas trocadas entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, deixar todos nós muito inquietos sobre o futuro do Brasil, da constitucionalidade, da normalidade democrática. Porque chegou-se a um ponto de total absurdo na administração nacional. Como pensa um presidente que pode governar sem conciliar com o legislativo? Atacando o presidente da Câmara, atacando frontalmente o presidente de um dos outros poderes da República. São 3 poderes, a saber, o legislativo, o judiciário e o executivo. Por outro lado, o judiciário, o Supremo, sendo atacado pelos procuradores, pelo pessoal da Lava Jato. Ou seja, está uma confusão generalizada. O momento é de muita insegurança para os investidores estrangeiros. Vai ter reforma da Previdência? Ou vai ter retalhos da reforma da Previdência? Será que este governo chega ao fim do ano? Será que já não acabou o governo? O governo ainda está aí e pede comemoração. O presidente é sempre infeliz, é muito infeliz nas suas declarações, quando ele pede comemoração do golpe militar de 64. O golpe militar de 64, a ditadura militar, é um momento de reflexão, de meditação de toda a nação brasileira. Porque foi um estupro da Constituição que nós tínhamos, porque foi uma violentação do processo democrático, uma interrupção do processo democrático, seguido de confrontos armados, ou seja, nós caminhamos até para uma guerra civil, porque quando as Forças Armadas são enfrentadas com armas e respondem com armas, está aberto flancos da guerra civil. E guerra civil é coisa para uma nação parar e meditar como chegamos a tal ponto. Então não é coisa para comemorar, oba, 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 que legal. Eu tive 21 anos da minha juventude roubada. Eu tinha 17 anos quando ocorreu o golpe militar e só me foi devolvida a democracia aos 38 anos de idade. Eu passei 21 anos sem poder ver as peças, os filmes, os livros, os manuscritos, as conferências, as palestras, todas que eu poderia ter visto durante a minha juventude para crescer como cidadão e para crescer culturalmente. Eu tive que fazer isso durante 21 anos às escondidas, com livros escondidos embaixo da terra, desenterrando livros, passando livro de mão em mão, assistindo, ouvindo, escutando músicas que vinham do estrangeiro, escondidas, discursos em rádios clandestinas. Foi triste, foi muito triste. Não há o que comemorar. Não há o que comemorar que eu perdi mais de uma dezena de amigos de juventude mortos. Yuri Xavier Pereira, André Grabois, Stuart Angel e vários outros mortos. Amigos de juventude poderiam estar conosco hoje. Não há o que comemorar. Há o que meditar, há o que reflexionar, há o que pensar. Mas a comemoração
Quer dizer, cada vez que este homem abre a boca, ele fala uma besteira que não tem tamanho. E isso quando ele não tira o tempo dele com a nação em frangalhos para ir ao cinema com a ministra Damares. Então cai o ministro da Educação em menos de 3 meses, numa área sensível que é a educação. O presidente Messias já não tem mais o apoio do presidente da Câmara, portanto já está em atrito direto com o Legislativo. Tem uma área militar ao lado dele tentando cobrir os buracos, tapar as besteiras que diz e apagar o incêndio. Mas, por outro lado, tem 3 filhos que botam fogo no circo, como diz Josias de Souza, porque você tem a ala do circo, que é a Damares, o Venez Rodrigues, o Ernesto Araújo, e tem os 3 filhos que botam fogo no circo. E não deixo de esquecer a frase que a alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo. Então ele está vivendo um momento muito delicado nesse país, mais delicado do que nunca. Porque em menos de 3 meses, um presidente eleito com 58 milhões de votos queimou todas as pontes que ele podia ter para dar o seu salto de qualidade, transformar a sua política, dizer a que veio. E ele perde essa oportunidade. E se antipatiza com diversos e amplos setores da sociedade. Perdeu o apoio de toda a mídia. Acabou de declarar hoje que a Folha de São Paulo é a fonte de todo o mal. Ataca o Globo, ataca o Estadão, ataca a Folha de São Paulo, ataca a mídia que o apoiou. Quem está arrebentando com ele não é a esquerda não tem nem condições. A esquerda está tão apavorada, tão perdida, não consegue nem se unir. A esquerda está tão fragilizada, tão estupefata na rasteira que levou por uma inábil política de massas, que não consegue nem reagir quando alguns deputados fazem alguns discursos veementes. Então não é a esquerda que está atacando o governo, a esquerda está acuada. É a própria direita, o próprio nicho que o apoia. 500 empresários reunidos com Mourão, convocados pela Fiesp. O que significa isso? É caso para pensar, gente. O mercado agrícola, o agronegócio se colocando contra a política externa do Brasil. A imprensa, é a própria direita que está esfrangalhando um governo que é inábil, que é incompetente, que não consegue se mover. E quando se move, é como um macaco em loja de louça. Quebra tudo, vai quebrando tudo. Eu não sei baseado em que o Messias fala tanta bobagem e acha que pode governar desta forma. Tuitando para o seu próprio ambiente, para o seu próprio meio. Então hoje nós temos a queda do ministro da Educação, a briga de foice entre o presidente e o legislativo, o Paulo Guedes dizendo na comissão do Senado que se ele sentir que não tem aprovação, ele renuncia, portanto ele já levanta a hipótese, eu vou largar essa merda aqui, e aí causa mais instabilidade no país sobre a reforma da Previdência. A mídia toda da direita se posicionando e dizendo ao presidente, aprenda a governar, comece a governar, o senhor não está governando nada, está tuitando, pare de tuitar. Os filhos do presidente tomando posições cada vez mais acirradas, todo mundo sendo acusado de ser comunista, o Papa, todo mundo, qualquer coisa, a Folha de São Paulo, o Globo é comunista. Isso é uma afronta aos comunistas. Ser comunista é coisa séria. Agora todo mundo é chamado de comunista. Então, é um momento muito delicado, um momento muito difícil. E eu não consigo deixar de pensar naquela frase, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Onde vamos parar? Não sei. Sei que eu abri esta conversa com vocês para expressar a confusão que nós estamos vivendo. Para dizer, estou presente, observando como todos vocês, boquiaberto, como eleitor que sou. Porque eu sou um cidadão eleitor. Por ser eleitor, eu tive que escolher, eu tive que pensar, eu fui chamado a decidir, a criticar e a manter um senso crítico, como todos vocês. Então eu estou olhando abismado e digo, o que é isto? Comemoração do golpe militar? Elogios a Pinochet? Elogios à tortura? Mas o que é isto que nós estamos vivendo? E por quanto tempo mais continuaremos a viver isso? E agora esta briga
da direita não é mais com a direita, é com um cidadão isolado que está num poder cada vez mais distanciado do que seja, na verdade, um estadista, do que seja, na verdade, um governante. Era isso.